É porque não é uma regra, mas geralmente os pais, eles mandam bem em algumas coisas que eles falam. Ah, nossa, minha mãe me salvou. Minha mãe me deu carreira, me deu emprego, me deu muita coisa, autoestima. Você teve ela até que idade? Até 12. 12 anos. Até 12 anos. Hoje você tem? 23. Da hora. E graças a ela eu tenho tudo, assim. Minha mãe, eu tive pequenos ensinamentos que hoje na minha vida, como adulta, como pessoa que, né, trabalha com comunicação, como amiga, como parceira, como namorada, hoje, pequenas coisas que foram faladas criança, quando eu ouvia criança, gestos que ficou na minha mente, que hoje eu reproduzo, mudou a minha vida. Uhum. Minha mãe, tipo assim, se não fosse, eu não sei o que seria. Eu acho que seria algo legal, mas não nesse impacto que é hoje. Eu sei que graças a ela e graças a Deus, eu sou uma pessoa impactante. Em milhões de modos que a gente conseguir falar de impactância no mundo, sabe? Eu sei que eu impacto nas minhas amizades, eu sei que eu impacto no meu modo de falar. Onde eu chego, eu sei que eu tenho uma aura e que eu carrego isso graças a ela. Que foda, mó bonito você falando, sabia? Porque é uma coisa mó... Assim, é muito certeza, né? Sim. Você não tá pensando nisso agora. Não. Você só sabe disso, né? Exato. Isso foi muito importante, assim. Sou muito grata. E a turma de onde você morou sempre ali, nasceu, tipo, esses amigos, essas amigas, você consegue manter um contato agora com esse rolê todo? Começo. Tá. Eu vou direto pra roça, né? Também. E aí, direto e reto, a gente tá todo mundo junto. Hoje em dia, os meus amigos meio que trabalham comigo, sabe? Eu dei emprego pra todo mundo. Vai ficar do meu lado, vai ter que fazer alguma coisa. Vai ficar só brindando champanhe, não igual que as funkeiras que querem impactar com aqueles funk. Sim, que vem você convida o funkeiro, vem 25 junto. Não, o negócio é, vão trabalhar, vão fazer os nossos sonhos crescer, que se os meus for realizados, os seus também vão ser, entendeu? Eu vou ajudar vocês. E aí, colei todo mundo do meu lado, falei, ó, cada um vai fazer um trem. Aí hoje, meu melhor amigo é meu produtor, a minha amiga virou minha stylist, então me veste. Eu acabei cultivando sonhos dentro deles. Nem o Aurélio sabia, por exemplo, que conseguiria ser um produtor. E hoje ele consegue, faz muito bem feito isso. A minha amiga tinha um sonho de ser stylist, então eu abracei isso. Ela já era, na verdade, só que ela conseguiu, né, impactar, fazer isso, ficar mais forte. Então ela tem esse reconhecimento, ela consegue projetar em mim muitos sonhos delas. Então, tipo, graças a Deus eu consegui meio que virar uma chave em todo mundo e trazer perspectiva. Eu acho que é isso. Quando você tá num momento tão lindo igual eu tô vivendo agora, não tem nada para reclamar, não tem nada para ficar enchendo o saco. Então, essa energia é gostosa de ser passada, que aí você vai inspirando e vai trazendo força. E aí, às vezes, uma coisa que eu falo acende uma coisa neles. Então, eles pegam uma coisa que eu falo e geram um novo emprego para eles. Tipo, e vai gerando muita coisa dentro deles e dentro do nosso ciclo, sabe? E isso é muito importante, a gente ser não só um vivedor de sonhos, mas fazer também as pessoas criarem sonhos. Porra, foda. É que é muito, às vezes, ingrato, né? Porque assim, como você disse, que às vezes você falou uma coisa hoje e amanhã tu tá fudido. Porque o mesmo palco, né? O mesmo holofote que tá sendo dado pra você enquanto todo mundo tá gostando, é a mesma exposição quando alguém não gostou. Sim. Tipo assim, o mesmo púlpito onde estão te aplaudindo, do nada vira uma forca. Sim. Tá ligado? Pra você. Você tem medo de... Como é que você lida com o julgamento das pessoas? Porque você é espontânea pra caralho. Então, eu vim até falando com o meu produtor sobre isso, que eu fiquei preocupada de ser ao vivo, né? E eu falei, a gente dá boca porca, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas às vezes não é boca porca. Eu sou uma pessoa, desde criança, de muita opinião. Desde criança, eu falo trem pra causar. Eu gosto de impactar algumas coisas que eu sempre falo, gostou, entendeu? de saber que você tá falando uns absurdos. Eu gosto de ver a cara das pessoas, tipo, nós não falou isso não. Meu Deus do céu. Então eu sempre causei isso desde criança. Isso sempre foi uma preocupação lá em casa. Porque eu cresci sendo uma pessoa de opinião. Então, muita coisa que eu falo é bosta? Sim. Mas muita coisa que eu falo, eu
tenho propriedade e eu sei que às vezes as pessoas não pensam igual a mim. Às vezes eu vou falar uma coisa que vai ser mal interpretada. Às vezes, muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que o julgamento, quando você enxerga ele dessa forma de... meu Deus, eu não vou vir aqui falar um trem que eu sei que vai ofender uma pessoa ali do outro lado. Jamais. Não de propósito. Sabe, a gente que trabalha com humor, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com esse humor disfarçado de piadas que podem gerar gatilhos nas pessoas, sabe? Que às vezes você vai falar do corpo da pessoa, às vezes você vai falar de uma insegurança, isso não é legal. Em inúmeros pontos, assim. Então eu não tenho medo porque eu sei da minha índole, eu sei que eu não vou ficar falando. Trem que pode me coisar, sabe? Me cancelar. Eu não vou ficar falando de coisas que eu sei que eu tenho uma opinião e que nem sempre todo mundo vai concordar. Se eu um dia for cancelada, desde já, quem me conhece sabe que esse papo, que esse medo. Quem me conhece, esse vídeo que vai viralizar quando você for. Né? Quem me conhece sabe. Se um dia eu for cancelada por uma opinião que eu dei sobre uma coisa que eu acredito e é a minha opinião e simplesmente você aí de casa não concordou, eu vou estar meia-noite sorteando 2 passagens, uma pra você e outra pra sua opinião, lá pra casa do caralho, juntinhas, tá? Então, assim, vai cortar o caralho, vai pôr um P, né, no de caralho. De jeito nenhum, aqui não tem edição. Aqui ótimo. A gente paga o mínimo do mínimo, o piso salarial para os nossos editores. Ótimo, sim, e natural, aí eles não incluem o pi, entendeu? Que bom. Então, assim, eu não posso fazer nada. Eu não tenho controle do que você acha que eu falei, entendeu? Mas você tem opiniões fortes sobre algo que você reconhece que é forte, assim? Tipo, tem um assunto que quando tu bota o pé nele, tu já sabe que ou um parente vai ficar puto, ou a outra pessoa vai ficar puto, ou uma outra ideia vai ficar... Eu tive uma criação muito... Minha avó me criou, só que a minha avó tinha que trabalhar, minha avó tinha que manter a casa e manter que eu ficasse vestida e com comida na barriga. Então, muita coisa que eu fui... muita coisa eu fui crescendo sozinha, eu fui desenvolvendo sozinha, eu perdi a minha mãe muito cedo, eu nunca tive pai, então muita coisa que eu fui fazendo e aprendendo foi com as minhas mãos. Eu cultivei, eu quis aprender e eu busquei aprendizado. E as pessoas, infelizmente, muita gente sofre, cada um é de uma forma, né? Parece meio patético falar isso, mas cada um é de uma forma e cada um lida com suas dores diferentes. Eu peguei a minha dor e transformei elas em forças para realizar os meus sonhos e mudar de vida. Então, virou meio que uma obrigação minha lidar com isso tudo, tendo propósito e pensando, eu vou chegar em determinado momento que a minha avó não vai precisar mais trabalhar nesse boteco. Eu vou chegar em determinado momento que eu não vou ser mais, não vou trabalhar mais nessa loja, eu trabalhava numa loja. Então, eu fui projetando isso, então eu lido com as minhas dores, eu sou uma pessoa muito... Eu acabei, não é seca, não é fria a palavra, mas eu lido com muita coisa, tipo assim, sabe? Eu não choro, não tenho essa coisa de ficar... E aí, depressão, eu nunca tive depressão. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Pra mim é muito poderoso falar isso, porque eu tinha tudo pra ter. Eu tive vários momentos da minha vida que eu via depressão, só que eu não deixei me encostar, porque eu tenho propósitos muito maiores que a depressão. A depressão lá é algo muito grandioso, né? Uma coisa muito triste, infelizmente. Mas eu não, graças a Deus, eu consegui fugir disso e eu não tive. E não tem. Então, resumidamente, eu tenho muitas coisas que eu vejo minha família, amigos, criando, problematizando uma coisinha desse tamanho, só que, velho, eu com 6 anos eu tava tomando pra lá, entendeu? E quieto e calado, eu nunca trouxe dores pra dentro da minha casa, nunca perturbei minha avó com nada, não amolei com nada, porque eu tinha que lidar com as coisas mais sérias. A vida não é fácil, a vida não é justa, sabe? Muitas vezes não vai ser. Então, você tem que lidar com isso da melhor maneira possível, sendo mais resiliente, tendo mais calma. Eu sei que é muito difícil, só que a resiliência foi uma coisa que me salvou, e me salva todos os dias, porque eu precisei ter muita resiliência,
pra estar aqui dentro desse carro gravando um trem desse chiquérez. Uhum. Você tá entendendo? Então, quando você não tem resiliência, paciência com a vida, realmente fica cada vez mais difícil. De você criar gatilho, pra você ter ansiedade, pra você ter depressão, é uma porta que abre e que entra com tudo. Se você não ter sua cabeça um pouquinho mais em paz e não cuidar mais de você, sabe? Uhum. Cuidar de mim foi algo que eu tive que vir trabalhando desde criança. Então eu cuidei muito de mim, isso foi muito importante. E aí é isso, eu tenho essa opinião de que nem tudo é o mundo acabando, sabe? Relaxa um pouquinho, que tudo dá pra resolver. Eu resolvi muita coisa sozinha desde criança, então, sabe? Aí isso é meio que uma opinião que eu tenho, que é forte, e que lá em casa o pau tora. Uma fala Sim. disso, o pau tora. Sim, mas é porque, poxa, cada opinião, ainda mais desse tipo, vai ser muito da sua visão e da sua vivência, sabe? E isso que você tá falando é uma coisa extremamente particular tua, de como você conseguiu, né, relacionar os seus problemas com as suas soluções. Exato. É uma coisa que você não tá gritando pra todo mundo que funciona pra todo mundo do jeito que você fez. Não. Mas você está dizendo que Exato. você é feliz por ter conseguido fazer dessa forma. Exatamente. Eu creio que realmente pra muita gente é difícil, gente. Tem gente que, pô, se eu tivesse no meu lugar, enfim, não que tivesse no meu lugar, mas na época que eu perdi minha mãe e da forma que foi muito pesado, foi muito cruel. E muita gente no mundo não aguentaria, sabe? A forma que eu tive que crescer, que eu tive que evoluir. E aí a vida, meio que quando a minha mãe morreu, eu virei uma chave na minha cabeça. Agora a vida é um jogo e eu tenho que virar o chefão, senão ela vai me engolir. E aí eu comecei a correr atrás de emprego, comecei a correr atrás das coisas. Eu fiquei muito preocupada, eu cresci muito preocupada. Eu não tive infância. Se você me perguntar um desenho, eu não faço a menor ideia. Você tava no corre desde muito cedo. Eu tava correndo atrás dos meus sonhos. Porque foi a única coisa que a minha mãe deixou pra mim. A minha mãe, ela não me amolou com nada, mas a única coisa que ela falou e que isso meio que me deu uma traumatizada assim foi: a partir de agora, corre. Você tem que correr. Porque até os 20 é o mínimo que eu quero de você, uma casa e um carro. Caralho. Se vira. E aí essa frase nunca saiu da minha cabeça. E aí meio que virou uma missão. Antes dos 20, aí eu coloquei pra mim a missão. Antes dos 20 eu vou ter minha casa e meu carro. Antes dos 20 eu tive minha casa e meu carro. Então, tudo pra mim começou a virar um jogo. Tudo pra... Eu tirei totalmente essa coisa de adolescente, pré-adolescência. Sabe que eu tava saindo da fase infantil, entrando na pré-adolescência. Você meio que pulou uma grande etapa. Pulei né? total. A partir de agora eu tenho que ser uma adulta. Eu tenho que me comportar como uma adulta, porque o pau vai torar pro meu lado. E aí eu comecei a correr atrás das minhas coisas e graças a Deus por isso, sabe? Só que muita gente talvez não conseguiria, sabe? E muita gente não consegue dessa forma assim, não. E é isso, foi tendo resiliência, foi tendo calma, aprendendo muita coisa sozinha, entendendo como que é a vida, como que é a rua, sabe? E aí quando você mora na roça, a vida é uma coisa. Quando eu fui morar em Belo Horizonte, até fome eu passei. Então, o mundo é diferente, né? As coisas são diferentes, a rua é completamente diferente. Deve ser foda passar fome, né? Nosso Deus! Tipo assim, eu e a grande maioria das pessoas com quem eu convivo, a gente nunca experimentou o que é a fome de verdade. Porque por pior que tivesse, tinha um miojo. Sim. Porra, velho, tu chegar numa situação, né, caralho, tipo, é uma realidade de muita gente. Muita gente. Que, porra, caralho, velho, como é que era? Foi muito difícil. Tava fazendo, assim. tentando trabalhar em BH. Tava trabalhando em BH, só que eu tinha um salário, eu ajudava minha avó, enfim. Tinha dia que eu não tinha R$1 pra comer. Não tinha, e eu ficava... Só que é isso, o trabalho meio que virou um vício pra mim. Eu sei que eu tenho esse vício, eu sou viciada em trabalhar. Eu sou viciada em estar fazendo coisas, e talvez isso deve ser, né, de gatilho que veio pra mim, de criança. Se eu tenho uma folga, por exemplo, eu me sinto muito mal. Eu me sinto péssima não ter nada pra fazer no dia. Então, porque é isso, a vida meio que virou um corre pra mim, né? Mas assim,
não dá pra ficar também, minha opinião. Você não consegue, se é uma maratona, não adianta você dar todo o gás nos primeiros 15 quilômetros, né? Porque são 50, tá ligado? Exato. Tipo, e é uma maratona, né? Se é uma maratona, eu acho que, porra, tu deu uma boa largada já. Sim. Quando tu percebe que tu já teve uma vantagem muito boa na largada, agora administra pra ter uma média suave pra sustentar até o final. Sim. Tá ligado? É o que eu penso, né?